Capítulo 21. Partida sem traumas. Logo, estava eu junto aos meus amigos, pois nova tarefa nos aguardava. Onde vamos agora? Perguntei a Sara. A colônia das acácias. Um amigo nosso lá se encontra. Nada mais falei. Apenas não vi a hora de chegar ao destino. Quando isso se deu, fiquei muito feliz, pois Mário, o recém-desencarnado, apesar de ter somente algumas horas de partida do mundo físico, já se encontrava enturmado, conversando e consolando outros companheiros. Como vai, Mário? Tudo bem, Luiz Sérgio. E você, meu amigo? Como se encontra? Graças a Deus, muito bem. Fico contente, Mário, em vê-lo tão bem disposto. Sérgio, o homem tem de se preparar para a partida. O mal é que, mesmo se dizendo espírita, na hora H, luta para não deixar o físico. Gostaria de saber como ocorreu seu desencarne, Mário. Alguns meses antes, comecei a sentir algo estranho. Sonhava que estava partindo, sempre me despedindo da família e dos amigos. Acordava preocupado, com vontade de arrumar meus papéis, querendo tudo muito cedo. Até que certa noite eu dormi, e algumas horas depois acordei sufocado. Lutei para chamar a esposa, mas os meus braços se encontravam paralisados. Tentei gritar, mas já não falava. Nessa luta, houve uma espécie de explosão e me senti projetado para cima, expulso do corpo físico. Chamei por Jesus. Salva-me, Senhor. No mesmo instante, me vi seguro por dois irmãos, que me convidaram a deitar na maca. Queria falar, mas a voz não saía. Pensei, meu Deus, onde estou? O que aconteceu? O irmão José me falou, Mário, o teu corpo físico te devolveu para a verdadeira pátria. Então morri? Mas eu desfrutava de excelente saúde. O que houve? Apenas sofrestes uma parada cardíaca. Só isso. Só isso, irmão. Falei sorrindo. E Mário continuou seu relato. Depois de socorrido, perguntei ao irmão José como se encontravam minha esposa e filhos. Ele respondeu, desesperados. Tua esposa pensa até em se matar. Posso ir consolá-la? Perguntei. Leve-me até ela. José olhou para o outro companheiro, como a indagar, o que achas? O outro nada respondeu. Somente aplicou-me um passe magnético e me vi diante de minha família. Não pude conter as lágrimas. Era como se tivesse partido. Ou melhor, fugido abandonado às responsabilidades familiares. Eu deixava de existir no plano físico. Sempre era eu que fazia tudo. Pagava as contas, cuidava das finanças. Arlete nada sabia. Eu a poupava de todas as preocupações. E agora? Ela teria de caminhar sozinha. Desejei abraçá-la, mas estava tão distante de mim quanto eu dela. Foram horas muito tristes. Voltei a falar aos meus protetores. Como vão fazer para ficar ao lado dos meus familiares nessa hora tão difícil? Gostaria de voltar à terra como espírito desencarnado. Nada temam. Eu tenho conhecimento. Não posso ficar alheio ao que está acontecendo com outro pedaço meu, o meu corpo físico, uma vez que ainda me vejo dependendo dele. Nisso, prosseguiu Mário, Doutor Monteiro chegou e disse, podem atendê-lo. Levante-se que o acompanharemos até seu corpo físico. E assim aconteceu. Logo me vi assistindo ao meu funeral. Fiz tudo muito equilibradamente. Consolava a esposa e a família. Meus filhos, ainda pequenos, não estavam a par do acontecido. Não lhe digo que foi fácil. Aquele corpo cadavérico, inchado e roxo, não podia ter me pertencido. Mas por mais que eu quisesse estar sereno, sempre chorava ao sentir que tudo ficara para trás. O ambiente era de paz, música e oração. Apesar de minha esposa nunca ter seguido minha fé, relutando em aceitar a doutrina espírita, ali estava ela, fazendo tudo o que julgava que eu gostaria que fizessem com meu corpo. Os encarregados da minha recuperação me aconselharam a sentar e ficar menos tenso, mas o desespero dos meus bons amigos, dos familiares, era um quadro constrangedor.
Como ficar feliz quando minha vida ia tomar nova direção? Eu estava entendendo todas as minhas realidades e não sabia como seria minha nova vida. O corpo físico, a veste amiga, petrificava, dava o último adeus. Bem junto a ele, sentia-me ainda muito ligado àquele corpo sem vida. Temi pelo sepultamento, o que me levou até José. Colocado a par das minhas preocupações, tranquilizou-me. Nada tema. Daqui a alguns minutos, vamos levá-lo, não para a sala ao lado, mas para sua nova morada. Mas já, falei relutante. José manteve-se calado. Apenas no momento preciso me disse: despeça-se de todos e vamos embora. Aproximei-me de Alete e ela começou a gritar, vindo a desmaiar. Quis ainda ficar, mas José me advertiu. Vamos embora. Mário, você está muito bem. Não estrague esse momento, por favor. Ao desenrolar-se a despedida, não pude evitar o sofrimento da separação e perdi os sentidos, vindo dar conta de mim aqui na colônia das Acácias. Também, ao acordar, levantei-me e logo pedi serviço. Enquanto conversávamos, entrou uma irmã trazendo um caldo reconfortante. Mário o recusou. Não, irmã. Quero ver se consigo ficar livre de qualquer alimento o mais rápido possível. Não pude conter o riso. Irmão, vamos com calma. Conheça primeiro o mundo espiritual. Depois, tome as decisões. Não, Luiz. No corpo físico, eu fazia jejum. Não comia carne, enfim, já me preparava para viver em espírito. Quer um conselho, Mário? Não se precipite. Espere que as coisas aconteçam naturalmente. Ouvindo isso, ele foi faminto ao caldo, e nós fingimos não notar sua avidez. Assim, aquele irmão começava a viver a nova vida, bem diferente de outros espíritos, sem qualquer conhecimento da vida após vida. Mário agradeceu à irmã e falou que dali para frente alimentar-se-ia na cozinha. E lá, se lá tivesse serviço, gostaria de ajudá-la. Ela sorriu dizendo: teremos prazer em tê-lo junto a nós. Com a maior simplicidade, Mário se despediu. Luiz Sérgio, obrigado pela visita e até mais. Agora vou até a cozinha ajudar a irmã. Mas, irmão, espere até o momento de ser chamado. Não, enquanto não for chamado, quero ser útil. Prontifiquei-me a acompanhá-lo. Lá chegando, Mário pegou imediatamente uma bandeja e foi servir os recém-desencarnados. Muitos com mais tempo no mundo espiritual do que ele. Acompanhei-o até o quarto 3, onde Sebastião se encontrava. Quando Mário ofertou-lhe o caldo, ele falou: quero ir para casa, preciso falar com Joaquina. Ela vai acabar com meu dinheiro, nunca teve acesso às minhas contas e agora é capaz de endoidar. Mário perguntou: há quanto tempo você aqui se encontra? Há 15 dias, e você? Há 30 horas, respondeu Mário, que já ajeitava o quarto. Que? Só isso e já tá assim tão bem? Sim. Por que irei me preocupar com algo que não me diz respeito? Nada tenho de material no plano físico. Lá somente deixei o sentimento. Não é possível, irmão. O que fez para pensar assim? Eu sofro ao saber que meus cartões de créditos, meus talões de cheque, tudo está em outras mãos. Meus chinelos, meus objetos, meu travesseiro, como posso viver sem eles? Sabe que nem tinha parado para pensar nisso? Veja só. Agora me admiro do irmão estar tão apegado a essas coisas tão simples, enquanto aqui temos tanto a descobrir. Não adianta. Eu não quero nada desse mundo. Não pedi para vir para cá? Eu ouvia calado aquela conversa, vendo Mário firme e descontraído, ir pouco a pouco doutrinando aquele irmão materialista. Enquanto Sebastião relutava em aceitar a nova vida, Mário lá estava, vivendo como se sempre ali trabalhasse. Por fim, quando se despediu de Sebastião, este lhe falou: volte logo, foi bom ter conversado com você. Volto sim, e que Deus o abençoe. Abracei Mário. Irmão, como é bom saber que existem espíritos como você, preparados para enfrentar qualquer situação. Como posso temer o mundo espiritual, Luiz Sérgio, se quando encarnado preparei-me tanto para ele,
Como posso odiar a morte quando sempre disse que ela não existia? O homem tem de conscientizar-se de que só deve dizer o que realmente está em seu coração. Ao chegarmos ao refeitório, irmã Catarina perguntou a Mário se ele desejava trabalhar ali ou buscar outro serviço. Lá, eles agradeciam a presença dele. Não, irmã, se posso ser útil aqui, prefiro permanecer até Sebastião se sinta feliz. Quem é Sebastião? O doente do quarto 3. Está bem, Mário, mas você tem bônus hora para tornar-se um mensageiro. Mas aqui também me sinto um mensageiro da caridade. Sebastião precisa levantar-se e andar em direção ao pai. Despedi-me de Mário. Se desejar trabalhar com o nosso grupo, junto a nós. Obrigado, Luiz, interrompeu-me polidamente. Um dia, talvez, quando eu tiver melhorado. E deu-me mais um abraço. Mal terminei de lhe falar, ele já pegava uma vassoura para varrer o refeitório. Sacudiu a cabeça e pisquei para a irmã Catarina. Ela me sorriu e falou: como seria fácil se todos se preparassem para essa inesperada viagem. Como seria belo. É mesmo, irmã, é mesmo. Capítulo 22. A peregrinação de Jesus. Cheguei cedo à aula e aproveitei para reparar tudo com amor e respeito, não vendo a hora de reiniciar meus estudos. Quando o projetor iluminou o palco, trêmulo de emoção, orei em silêncio. A figura de Jesus, deslumbrante de pureza, tomava conta do palco e, como sempre, os fariseus preparavam-lhe uma cilada. Aliás, viviam em busca constante de algum motivo para acusá-lo. A maior queixa contra Jesus foi por desconsiderar certos preceitos tradicionais. Os fariseus consideravam mais importante lavar as mãos antes das refeições, que era um preceito rabínico, que a própria lei de Deus. A purificação cerimonial, a negligência das formalidades observadas antes de comer eram consideradas um odioso pecado, digno de ser punido. As regras concernentes à purificação eram tantas que se alguém tivesse 200 anos, mal daria para aprendê-las todas. Era uma interminável série de oblações e purificações. Cristo e seus discípulos empenhavam-se no trabalho da caridade e não tinham tempo para essas oblações. Eles partiam em direção à dor e ao desespero, sem ficarem trancafiados nas sinagogas. Por isso os apóstolos eram atacados. Os fariseus perguntavam: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Cristo a tudo escutava e não ouvíamos gritar que sua doutrina era verdadeira, mas sim tornar-se a luz de Deus entre os homens. Pregava as Escrituras, dando-nos a certeza de que nela se encontra toda a verdade. Ele recitou esse trecho: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer o pai e a mãe, que seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que puderes aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Esse não precisa honrar nem a seu pai ou sua mãe. Aqui se constata que a lei rabínica punha de parte esse mandamento, considerando de somenos importância, mas eram por demais exatos em executar as tradições dos anciãos. Ensinavam que a dádiva de sua propriedade ao templo era um dever mais sagrado que o sentimento filial, e que, por maior que fosse a necessidade, seria sacrilégio dar ao pai e à mãe qualquer parte do que fora assim consagrado. Um filho desobediente precisava proferir a palavra corbã acerca de seus bens, dedicando-os assim a Deus, e poderia conservá-los enquanto vivesse. Por sua morte, ficavam esses bens pertencendo ao serviço do templo. Estava assim o filho, tanto em vida como na morte, na liberdade de desonrar e prejudicar os pais, sob a máscara da pretendida dedicação a Deus. Enquanto os fariseus enfurecidos acusavam o mestre,
Esse, sem condená-los, ia pregando em nome de Deus. Hipócritas, disse ele, dirigindo-se aos espiãs. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. As palavras de Cristo eram uma acusação a todo tipo de farisaísmo. Os rabis se colocavam acima de Deus, criando tradições que transgrediam as leis divinas. Mas Cristo continuava dizendo aos homens: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tudo que for do homem na terra ficará. A lei de Deus é uma só. O amor dele por suas criaturas, e estas fazendo desse sentimento um canteiro de amor ao próximo. Cristo é sábio e nos adverte. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Dali, de Cafarnaum, Jesus se retirou, atravessando a Galileia e descendo pelas montanhas da Fenícia, chegando às planícies das antigas cidades, Tiro e Sidom, com seus templos pagãos, magníficos palácios e mercados, e ainda os portos cheios de embarcações. Além, a extensão azul do Mediterrâneo. Jesus defrontou-se com a dor e o desespero, junto àquela gente que pertencia à antiga raça cananeia, desprezada e odiada pelos judeus, porque eram idólatras. Jesus nos ensinou que não existe separação na sua doutrina. Todos serão consolados, pois para Deus não importa por qual caminho estejamos transitando. O importante é a bagagem que estamos levando na alma, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículo 21. Jesus, saindo de Tiro e Sidom, dirigiu-se até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, onde foram curados os endemoniados geraseus, cujo povo, alarmado com a destruição dos porcos, havia pedido a retirada de Jesus. Ao retornar Jesus àquele lugar, o povo dessa vez reuniu-se a ele, onde curou o surdo e o gago. Depois subiu a montanha acompanhando a multidão que conduzia coxos e enfermos, depositando-os a seus pés. A todos ele curou, e o povo pagão glorificou a Deus. Por 3 dias, eles continuaram a se aglomerar em torno de Jesus, dormindo ao ar livre. Durante o dia, comprimiam-se para ouvir as palavras de Cristo e testemunhar suas obras. Ao fim desses 3 dias, acabou a comida que tinham. Jesus não queria que fossem embora com fome. E mandando que os discípulos lhe dessem de comer, os apóstolos, olhando aqueles gentios e pagãos, perguntaram ao mestre: o que podemos fazer para alimentar esse povo faminto? Jesus permaneceu calado. Apenas o seu olhar amoroso pairou sobre aquele povo tão sofrido. Pedro era o que mais preocupação demonstrava. Mesmo assim, pegou os 7 pães existentes e uns peixinhos. E a força do amor alimentou aquela multidão de homens, mulheres e crianças, ainda sobrando 7 grandes cestos. Cheios de alegria, Jesus os despediu, dando a cada seguidor seu exemplo de que, para alimentar alguém, não é preciso saber o tamanho da sua fome, e se é digno ou não de ser alimentado. Jesus voltou à praia, entrou no barco e acenou para o povo que gritava o seu nome. Ele e seus discípulos partiram para Magdala. Do outro lado do lago, ao extremo sul de Genezaré, quando estiveram em Decápolis, o povo pagão escutara as palavras e o recebera com alegria. Uma delegação de fariseus uniu-se com ricos e altivos saduceus contra Cristo. Pediram a Jesus um sinal.
Disse Jesus: sabeis diferenciar a face do céu, estudando o céu. Podem predizer o tempo, e não conheceis os sinais do tempo? Porque pede geração má e adúltera um sinal. Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aconteceu com Cristo, o que se dá com os espíritas hoje. Eles podem curar as chagas, secar as lágrimas, curar e expulsar os trevosos, e ainda assim lhe pedem sinais. Jesus olhava fixamente aquelas criaturas tão sem fé, porque só os incrédulos pedem sinais aos missionários, quando estes só se preocupam com o bem da humanidade? Jesus voltou ao barco com os discípulos, que indagavam entre si o motivo pelo qual o mestre não demonstrara o valor do seu espírito, se ele tinha poder para isso. Jesus tomou a direção de Betsaída, próximo ao local onde foram alimentadas as 5.000 pessoas, bem distante do lugar que haviam deixado. O mestre advertiu os apóstolos que sua doutrina não era feita de sinais, e sim de exemplos de amor. Os discípulos estavam tristonhos, sem entender por que Jesus não quisera atender ao pedido dos inimigos. Disse Jesus: acautelai-vos principalmente do fenômeno dos fariseus, que é a hipocrisias. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Deslumbrados, assistíamos no teatro vivo à peregrinação de Cristo e seus apóstolos. Ninguém ousava fazer uma pergunta sequer, como se estivéssemos paralisados. Vimos Jesus chegando junto aos apóstolos a uma das cidades nas cercanias de Cesareia de Filipe, além dos limites da Galileia. Naquela região predominava a idolatria. Era um lugar repleto de superstições. Jesus aproveitou para ensinar aos discípulos e àquele povo pagão. Ficamos sabendo que muitos seguidores de João Batista abandonaram Jesus, julgando que ele não era possuidor de força suficiente para lutar pelo trono de Davi. Mas Pedro e seus companheiros permaneceram junto ao Mestre. Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus não pregou um caminho de flores para os seus seguidores, mas prometeu ficar ao lado de seus irmãos. Os apóstolos, às vezes, falavam entre si em voz baixa, tristes, temerosos do amanhã. Jesus, na sua fé em Deus, prosseguia sua peregrinação. Para provar aos queridos discípulos que a morte não existe, Cristo, ao anoitecer, chamou para junto de si 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduziu por acidentada vereda a uma deserta encosta da montanha. Aos fariseus hipócritas, Cristo não deu sinal algum, mas aos seus irmãos, ele provou a imortalidade da alma. Diante daqueles 3 fatigados discípulos, realizou a primeira sessão espírita disciplinada e cristã. Orou, curvado sobre o pedregoso solo. Jesus brilhava como o sol e os apóstolos se davam conta de que estavam diante do governador do planeta. Seu semblante resplandecia, suas vestes tornaram-se brancas, transluzentes, e todo o monte iluminou-se. Com temor e espanto, fitavam a figura radiante de Jesus. Os apóstolos não compreendiam porque Moisés e Elias ali se encontravam. Mas Cristo quis dizer-lhes que os 2 eram um único espírito e que ele, Jesus, também não morreria, porque os espíritos do Senhor não morrem, passam de uma vida para outra. Muita coisa importante aconteceu no momento em que Jesus pôs os discípulos a par da reencarnação. Elias, em outra época, fora Moisés, e no templo de Jesus, João Batista.
Passaram a noite toda naquele monte, e ao nascer do sol encontrou Jesus, os discípulos, a caminho da planície. João, Pedro e Tiago seguiam pensativos. Quando descerem, um grupo os aguardava ao pé do monte, juntamente com os outros discípulos que não foram convidados. Ali mesmo Jesus falou para os discípulos sobre a morte e a reencarnação. Ao conviver com o espírito de Elias, quis ensinar Jesus aos discípulos tudo sobre o intercâmbio mediúnico. Mas eles não compreenderam e indagaram o que queria dizer ressuscitar dentre os mortos. Nesse trecho, percebemos que Jesus tanto falou da reencarnação que os apóstolos perguntaram por Elias. Ao que ele respondeu: em verdade, Elias tem que vir a restabelecer todas as coisas. E Jesus continuou: mas eu vos digo que Elias já veio, eles não o conheceram e contra ele fizeram tudo o que quiseram. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Mateus, capítulo 17, versículo 11 e 12. Não precisa muita coisa para chegarmos à conclusão de que Jesus e seus apóstolos conversaram no monte sobre o desencarnar e reencarnar. Diante de nós, reafirmava-se a teoria das vidas sucessivas. Elias voltara como João Batista, ele era o profeta que havia de vir. O espírita não pode desprezar o Antigo Testamento, pois nele encontramos a confirmação da doutrina. O essencial é estudá-lo para compreender as verdades espirituais. Quem desejar aprofundar-se no assunto, procure o Salmo 123 e lá encontrará a reencarnação novamente. Seja bendito, Senhor, vós, desde agora e para sempre. Excelso é o Senhor sobre todas as nações, e sua glória está acima dos céus. Quem há como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e atende as criaturas humildes no céu e na terra? Levanta do pó da terra o desvalido e tira da imundície o pobre, para colocar com os príncipes, com os nobres do seu povo. E a mulher estéril fala viver em sua casa alegre, ao ver-se rodeada de filhos. Levantar do pó significa que devolvemos o corpo à terra, e o nosso espírito ressurge com um novo corpo. Portanto, aquele que sofreu a carência de recursos pode voltar como príncipe. A mulher estéril pode retornar em outra vida rodeada de filhos. É Deus concedendo ao homem o perdão, dando liberdade aos oprimidos. Distraíra-me nessas divagações e, ao voltar a atenção ao palco, Jesus descia do monte e os discípulos buscavam-no para expulsar um espírito trevoso. Lá em cima, Cristo conversara com os mensageiros celestes. E agora, mais uma vez, ele estava diante de um espírito inferior. Como negar esse intercâmbio quando Jesus, grande doutrinador, teve diante dele esses pobres espíritos sem esclarecimento algum? O lunático debatia-se diante dele e com que carinho e autoridade Jesus o curou. Os 9 discípulos indagaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da sua pouca fé. Mateus, capítulo 17, versículo 19 e 20. Os 9 apóstolos estavam enciumados porque não tinham sido levados até o monte. Depois desse episódio, Jesus procurou elucidar os apóstolos sobre o ciúme. Ao voltar para Cafarnaum, buscou com os discípulos a casa que lhe devia servir de lar. Ali Jesus os preparou, dizendo que em Jerusalém seria morto e ressuscitado. Mas os apóstolos não acreditaram. Julgavam-no tão poderoso que até a morte venceria. Jesus fingia não ouvir a conversa dos discípulos, que comentavam sobre quem era o maior no reino dos céus. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos
e o servo de todos. Terminar a aula. Quanta coisa Cristo nos ensinou e nós ainda não aprendemos, principalmente a sermos humildes. O espírita tem de lutar para tirar a mancha do orgulho de seu perispírito e ver-se livre da vaidade. Quem já descobriu a porta estreita de Jesus não pode permanecer orgulhoso. Cristo nos elucida em seu Evangelho acerca da conquista da humildade e da doutrina espírita. Nos esclarece. Porque temos de nos tornar humildes. Porque o que é da terra, na terra fica. E ser humilde já se despojou de tudo o que atrapalha sua passagem pela porta estreita. Por que está tão pensativa, Luiz? Estou tentando elevar meu espírito para conquistar a humildade. Veste divina que nos faz voar. Tem razão, Luiz. O homem sofre porque ainda está muito apegado à matéria. E não adianta, Olegário, o homem apenas dizer-se espírita, católico ou crente. Se ele não buscar o Cristo e lhe seguir os passos, jamais se despojará do orgulho. Luiz, desde que o homem surgiu na terra, os mensageiros de Deus o ensinam o caminho da perfeição. Mas mesmo assim, o orgulho continua a ser a perdição da humanidade. Tem razão, irmão. Fico abismado quando me defronto com espíritas teóricos. Acham lindos os ensinamentos, mas nada fazem para melhorar-se. Cultivam a vaidade, desejando possuir o dom da profecia e o dom da oratória, para serem admirados, entretanto, sair em busca do sofredor para lhe amenizar as dores. Isso não. Alegam falta de tempo. Eles aprenderam, mas infelizmente não colocaram o conhecimento em prática. Ao espírita muito será cobrado, e queira Deus ninguém venha a se arrepender por ter brincado com o Espírito Santo. Luiz, hoje temos de descer a crosta. Um irmão nosso voltará para a espiritualidade. Pode dar um passeio pelos jardins. Logo mais o espero no departamento das flores. Está bem, amigo, até já. Assim fiquei a recordar-me de Jesus e me vi em Cafarnaum, cidade onde o mestre permaneceu por mais tempo. Situava-se na praia do mar da Galileia e próximo às bordas da bela planície de Genezaré. A profunda depressão do lago, chamado de mar, dava à planície que margeia as praias o clima de sul. As palmeiras e oliveiras, pomares e vinhas, as belas flores e campos verdejantes eram regados por correntes d'água que brotavam das rochas. As colinas, as praias do lago, davam a Cafarnaum uma beleza ímpar. Localizava-se na estrada que unia Damasco a Jerusalém, conduzindo ao Egito e ao mar Mediterrâneo. O grande mar era importante, via de comunicação. Sentia-me em Cafarnaum, recordando Cristo e seus discípulos. Que grande ser, que bendita época, quanto amor fluiu na terra. Meu Deus, o que te aconteceu? Está pairando nas nuvens? Nada respondi. Continuei sonhando com Cafarnaum, vendo o grande movimento das suas embarcações. Está bem, não te incomodo mais. Depois não reclame se ficares para trás. Continuou no mundo da lua, embalado pela luz das estrelas. Perdoe-me, Sara. Estava recordando nossas aulas. Pelo visto, Luiz, só desejas as aulas, relutas em enfrentar as duras realidades. Não é bem assim, Sara. É que estou imensamente feliz com tamanha bênção. Quando saio, fico a recordar-me do grande mestre. Tens razão, Luiz. São dois mundos diferentes. Nisso, os outros se juntaram a nós e o Olegário. Antes de nos dirigirmos ao local do socorro, convidou-nos à prece. Senhor da vida, protegei-nos, fazendo de cada um de nós um instrumento útil de ajuda ao próximo. Como espíritos ainda imperfeitos, podemos ter os passos revalados, mas com a vossa ajuda podemos chegar até o final do caminho. Dai-nos a humildade no trabalho, a força nas decisões, a fé nas dúvidas, a perseverança e o amor. Senhor, que a vossa luz ilumine os caminhos que temos de trilhar. Ajudai-nos, Senhor.
Quando o legário terminou, meus olhos estavam marejados de lágrimas. Ainda fiquei orando em silêncio. Mestre amado, eu vos convido para nos acompanhar nessa tarefa de socorro, onde irmãos ainda imperfeitos precisam dar o grande pulo da vida encarnada para o mundo espiritual. Dai-nos, Senhor Jesus, as vossas mãos de irmão querido. Só elas nos darão forças para termos condição de pescá-los. Amado Mestre, obrigado pela vossa vontade e que estejais conosco hoje e sempre.